Olá e bem-vindos a esta nova explicação clínica essencial. Hoje, a gente vai destrinchar um dos cenários médicos mais desafiadores, silenciosos e absurdamente urgentes que existem na linha de frente. É literalmente uma verdadeira corrida contra o tempo. Nosso tema é a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, também conhecida como SCPH. Para os estudantes de medicina e futuros colegas que nos acompanham, dominar o diagnóstico precoce dessa enfermidade não é apenas para garantir aquele ponto a mais na prova. É o que realmente define a diferença entre a vida e a morte lá na emergência. A letalidade dessa doença gira em torno de 40%. É um número assustador, sem dúvida. Portanto, a gente precisa entender como essa bomba relógio funciona para conseguir desarmá-la a tempo. Certo, vamos direto ao ponto. Nosso mapa mental de hoje passa por 5 etapas rápidas. 1. O vírus e a transmissão. 2. As fases clínicas e o pródromo. 3. O alerta crítico da fase cardiopulmonar. 4. O suporte ventilatório e a UTI. E 5. A prevenção e o bloqueio ambiental. Começando pela nossa primeira etapa, o vírus e a transmissão. A origem de toda essa história começa no reservatório natural, o roedor silvestre. Estamos lidando com a família Hantaviridae, mais especificamente o gênero Orthohantavirus. O que é fascinante do ponto de vista ecológico é que o vírus simplesmente não deixa o rato doente. Nas Américas, roedores como os do gênero Oligorizomes carregam o vírus de forma totalmente assintomática e persistente. Eles vivem as vidinhas deles normalmente, espalhando o vírus pelo ambiente através da urina, das fezes e da saliva. O verdadeiro perigo surge quando o mundo desses roedores se choca com o nosso. E a cadeia de transmissão é quase invisível, mas fulminante. Pensem comigo. Primeiro, os roedores deixam suas excretas em galpões, áreas rurais ou paióis fechados. Com o tempo, esse material seca. Daí, o simples ato de varrer um chão sujo ou até a entrada de uma corrente de ar mais forte faz com que essas partículas levantem e se transformem em aerossóis de poeira. A etapa final é a inalação profunda. Um humano desavisado entra nesse ambiente fechado, respira fundo e inala essas partículas virais direto para os alvéolos pulmonares. É um mecanismo de infecção muito direto e mecânico. Vamos avançar para a parte 2, as fases clínicas, começando pelo pródromo. E como essa doença se constrói no corpo ao longo do tempo? Bom, o período de incubação é silencioso, durando geralmente de 1 a 5 semanas. Aí a doença acorda. A fase prodrômica dura só de 1 a 6 dias e funciona como um gatilho. O que vem depois é uma verdadeira queda livre, uma transição super abrupta para a fase cardiopulmonar, que é onde a maioria das fatalidades acontece. Se o paciente conseguir sobreviver, ele passa para a fase diurética, onde o corpo começa a eliminar o excesso de fluidos, e depois entra numa convalescência que pode ser bem arrastada. O grande foco do raciocínio clínico aqui tem que estar na curta janela entre o pródromo e o agravamento cardiopulmonar. E aqui está o grande desafio da prática médica. Imaginem um paciente chegando com febre